Quando a gente começa a receber aqueles insights de vários lugares sobre um mesmo assunto, eu acho que a vida está tentando dizer alguma coisa pra gente que a gente não está conseguindo captar, não é verdade? Desde o ano passado, eu como comunicadora, formada em comunicação, eu tenho me sentido numa obrigação muito grande, e obrigação de verdade, sabe? De procurar melhorar o meu discurso, melhorar a qualidade do que eu entrego para vocês, e tenho seguido mais pessoas que tenham a ver com a minha essência, com os meus pensamentos. A gente vive num processo evolutivo, graças a Deus, né? Não tem ninguém estagnado, parado, e a gente muda de ideia sim. Lá no criscardoso.com, com certeza eu tenho posts antigos que incentivavam uma série de dicas e truques, mas conduzindo a gente para uma certa europeização de modelo, de shape do feminino, e tantas regras, né, que foram trazidas por pessoas e perpetuadas e décadas e décadas e décadas, sem que ninguém parasse para se questionar do porquê. Por que tem que usar calça flare para alongar? Por que o truque é a cintura afinada? De onde saiu isso? Né? Sabe que todo mundo sobrevive pelo salário que recebe, o mercado corporativo ainda exige um certo dress code, um código de vestimenta mais rígido, mas para mim obsoleto, mas enfim, mais careta numa série de funções, e que essas pessoas, entre pegar o olerite no final do mês e sair por aí dizendo eu visto que eu quero, elas têm que pensar 30 vezes antes de bancar alguma coisa. Mas eu acho importante que essas reflexões que a gente está trazendo aqui hoje, que eu espero que vocês comentem, que vocês também tragam outros pontos de vista para a gente aumentar a nossa conversa. Isso aqui não é certo e errado, né? Não é um negócio unilateral. E vocês têm participado mais, vocês têm trazido mais ideias, independente de concordarem comigo, vocês são sempre super carinhosos na forma de colocar as coisas. Mas é muito importante que esse movimento, sabe, de reflexão, ele aumente. Por quê? Porque o diretor ou a diretora de um RH é uma pessoa que está inserido nesse momento que a moda, que a beleza, que tantos segmentos vivem de reformulação, de revolução. A gente vive numa espiral, e essa espiral ela é sempre ascendente. A gente sempre evolui. Eu não tenho vergonha do meu passado, eu não tenho vergonha de ter dito para alguém um dia: olha, escolhe um sapato nude, tá? Porque ele alonga junto com a perna. Porque às vezes o desejo da pessoa é esse. E tá certo. Essas dicas, esses truques que a gente aprende nos cursos e que a gente sai batendo cabeça repetindo, tem função para um monte de gente. O meu olhar é quando essa pessoa não faz isso porque ela gosta, e sim porque é imposto, ou porque ela se sente insegura, ou porque ela tem medo de não ser aceita, ou porque de repente ela quer se encaixar num padrão. Isso para mim é o olhar que me acende um farol amarelo, se não vou dizer para vocês vermelho mesmo, porque aí a gente sai daquela questão do eu tô me sentindo poderosa, eu quero estar assim, para entrar num eu preciso ser aceita, porque senão não me sinto amada, se eu não me sentir amada estou infeliz. São coisas completamente diferentes, entendeu? Então, regrinhas que eu quebrei na minha vida, eu tô quebrando porque a minha vida permite que eu as quebre. Talvez outras que eu ainda não tenha percebido, né, ainda estejam em andamento, e eu só vou perceber daqui a 1, 2 anos que eu ainda estou fazendo uso delas. Então, assim, por isso que eu tô falando pra vocês, é conversa de amiga mesmo, tá? Não é entuchar a verdade em cima de ninguém, porque eu definitivamente não acredito nisso. Mas eu acho que é importante a gente questionar, e a gente abrir a cabeça, e a gente expandir esse discurso, porque uma hora a gente vai conseguir pegar essa britadeira que hoje está desse tamanho, pra gente conseguir se colocar e ir diminuindo. Vamos começar a observar, por exemplo, que desde a época da Revolução Industrial, nós temos conseguido mais espaço no mercado de trabalho. Mas nós começamos numa época em que os homens eram os caras que iam para o mercado e a mulherada tinha que ficar em casa cuidando da criança, quando mal aparecia na rua. E se aparecia, tinha que ser naquele shape lindo, como o troféuzinho do sujeito. Para a gente ir para o mercado de trabalho, o que a gente começou a vestir? Terno. Por quê? Porque era o mais próximo deles. Então vamos deixar a mulherada mais feminina, porque é muito mais interessante olhar a perna da mulher do que ficar olhando uma calça, certo? Tá aí! E assim o negócio foi evoluindo. E assim, não tem choro nem vela, né? Porque as pessoas que começaram a criar determinadas regras, quem criou toda essa metodologia, também eram pessoas que estavam inseridas em determinados sistemas, com olhares de cultura socioeconômicos naquela época. Então tudo vem evoluindo, e graças a Deus hoje você já tem pessoas que fazem assim, peraí, por que é assim?
Por que é desse jeito? Eu sigo muito a Ana Soares, eu ouço muito o que a Aninha fala, eu gosto muito da forma com que ela enxerga. Para muita gente ainda gera estranhamento, porque é quase... E eu já li comentário do tipo, esse discurso aí é lindo, mas ele é completamente utópico. Não, não é. Tem muita marca boa, pequena, que já está começando nesse movimento novo. Tem muita gente que está surgindo no mercado com esse pensamento atualizado, contemporâneo, dentro de um cenário de 2019. Não está tentando adaptar séculos atrás ou décadas atrás para o agora. Está trazendo tudo para o agora e fazendo acontecer no agora. Regras que eu realmente aboli. Primeira delas, pantacur, saia midi e saia longa para baixinha. Eu já li comentários dizendo assim, gata, esse look não te favoreceu. Era um look que eu postei no Instagram com uma pantacur e uma bata, e o look tinha a seguinte proposta, uma coordenação de peças amplas, totalmente conf para um final de semana. Eu não tinha ali pretensão de aparentar 1,80 m, porque seria impossível, eu meço 1,58 m de altura. Eu tenho aquele corpo de brasileira que é ombro estreito, pouco peito, cintura fina e bunda. Então, teoricamente, pelas regras, o que eu deveria fazer? Usar peças que valorizem mais essa minha parte aqui, porque tudo que tem pele a gente consegue, né, valorizar para ampliar, e disfarçar partes que estão mais avantajadas. Isso é o discurso que a gente ouve. Só que a minha proposta com esse look não era nada disso, era simplesmente colocar uma roupa confortável que eu queria. E queria colocar exatamente para mostrar aquilo. Qual é o problema de eu fazer um look que mostra uma coordenação em bloco? E não um look com cintura fina, com calça que me alonga. Pra quê? Sabe? A gente já tem essas regras incutidas dentro da gente e, sem perceber, a gente está jogando isso para fora o tempo inteiro. E eu não ouvi isso de uma pessoa, eu ouvi isso de várias pessoas e eu levei super de boa, porque realmente a gente pensa assim, e eu também estou desconstruindo uma série de coisas, né? E quantas vezes eu já falei para amiga minha, olha, essa daqui tá mais legal porque a sua cintura fica mais fina, ou esse sapato nude é mais legal porque ele te deixa mais alta, sabe? Para minha sorte, essa pessoa realmente queria isso. Agora, e se ela não quisesse? Ela ia estar comprando uma ideia porque tá convencional que a mulher com a cintura mais fina fica mais bonita, tá mais feminina. Cara, os homens não se vestem do jeito que eu gosto para ir trabalhar, tem um monte deles que vai de um jeito que eu não curto, e a gente aceita, entendeu? Então por que o tempo todo você tem que estar ali parecendo uma Barbie dentro de uma caixa da Mattel? Pelo amor de Deus. Então essas eu quebrei completamente. O discurso conduzindo para peças que alonguem a silhueta, como a própria calça flare. Eu tenho duas calças flare aqui em casa, e eu provo por A mais B que não é todo tipo de calça flare que alonga porcaria nenhuma, porque dependendo do cós que ela tem, dessa parte aqui próxima da cintura, se ela não for inteiriça, ela quebra a gente. E aí eu fico com uma pera aqui no meu quadril, porque eu tenho quadril e bunda, daí eu desço até o joelho, depois eu abro de novo. Eu faço uma ampulheta na parte de baixo, na parte inferior do meu look, entendeu? Então não é o by the book ali, não é toda calça flare que alonga. E se você, dependendo do sapato que você usa, você achata, você não alonga. Então essa regra também eu joguei na lixeira faz tempo. Discurso conduzindo para peças que afinem a cintura, como a gente conversou agora. Por que tem que ter essa obrigação, gatinha? Não tem, esquece. Idade para roupa, essa eu quero morrer de catapora australiana. Idade para roupa, mulher acima dos 30, 40 anos não fica bem de mini saia. Ai, já passou da idade, tá? Mesma coisa para corte de cabelo. Meu Deus, quem inventou isso? Me diz por gentileza, o que estava pensando que podia estar pedindo pela paz mundial, podia estar, sei lá, meditando. Pelo amor de Deus, gente, 2019 não cabe mais. Eu sei que tem professor dando curso, não vou citar nomes porque eu não vou ser indelicada, mas o cara fala que passa seriedade, passa isso, passa aquilo. Vamos lembrar de uma situação muito simples. Tudo depende do seu contexto sociocultural e econômico. A gente está num caroço de azeitona chamado Brasil. O Brasil não é mundo, tá? Então, dentro de uma cultura, o seu olho, ele é acostumado, adestrado, doutrinado a ver um monte de coisas. E a partir disso se estabelece que tal coisa é certa e tal coisa é errada. Você visita outras culturas, você aprende sobre outras vidas, sobre outros mundos, você volta assim, ó, numa humildade suprema. Então, se você tem 65 anos e adora cabelo comprido, use. Se você tem 15 anos e quer andar com cabelo aqui,
use, tá? Mas não entra nessa neura, não, porque daqui a pouco fica que nem perfil de cabeleireiro. Já viu no Instagram? É tudo igual. Parece que é uma pessoa só. Todos os cortes de cabelo, todo mundo igualzinho ali. Todo long bob e aquilo tudo igual. Cadê a originalidade? Cadê a personalidade? Não precisa pra quê? Vamos botar todo mundo numa forma que dá menos trabalho, né? Não. Ah, mas essa roupa é mais pra jovem, né? Eu vou ficar ridícula nela. Ridículo é o pensamento. Olha, eu prefiro peças que disfarcem o quadril. Por quê? Umbigo de fora e barriga aparecendo não dá, né? Quem escreveu isso aqui pela primeira vez na vida e ainda falou que estava vulgar, não veio de uma cidade tipo a minha. E a minha cidade nem é das mais quentes, tá? A gente consegue fritar ovo na calçada. É questão de humanidade, é questão de sobrevivência. Ou você desmaia, ou você anda, segundo essas pessoas, semi-pelada. Coitado do umbigo, tá levando uma culpa que não é dele, cara. De verdade, a culpa não é dele. Sua postura, seu gesto, sua forma de se colocar dizem muito mais do que um umbigo aparecendo e o crop aparecendo também. Baixinhas devem dar preferência para salto alto quando usarem peças que achatam a silhueta. Eu não vou nem comentar essa, tá? Só olhar o meu feed do Instagram que tá tudo resolvido. A gente não vive mais nesse mundo, a gente não vive mais dentro desse sistema. E como a Ana Soares bem colocou no story que ela fez semana passada, quem cria a moda precisa acordar urgentemente para isso. Essa crise que a gente vê em vitrine, falando, porra, não tem novidade nenhuma, cara, não dá tesão de comprar nada, tá tudo igual. Tá tudo igual porque essas pessoas estão passando pela mesma revolução que a gente. Com essa disseminação toda de informação, todos esses questionamentos que nós, como público, como audiência, como consumidores levantamos, essas pessoas que criam também são de outras marcas na vida delas. Então tá todo mundo tendo que se adaptar a um novo momento. E o mais importante é você, que é a mensagem desse vídeo, é você levar para a sua vida a partir desses pontos que eu levantei aqui, quais são as questões que você aceitou, porque você realmente concorda com elas, e aí ok de você usar seu salto na hora certa, sua roupa curta, sua roupa comprida, seu umbigo, sei lá o que, a cintura, porque você quer, ou porque alguém te falou e alguém impôs aquilo para você e você, para ser aceita dentro de um modelo, tá abrindo mão do teu gosto em função de uma aceitação externa, porque isso gera infelicidade, isso detona a autoestima. Eu não tô falando aqui pra gente sair revolucionando amanhã, sair com faixa pendurada, arrastando pela calçada, pro RH ver que a gente é feel free, né? Porque não é assim que funciona. Mas o movimento é sexy, brincadeira. O movimento, ele não precisa ser agressivo, o movimento, ele pode ser dialogado. O movimento ele pode ser de expansão de mentalidade para que a gente consiga se colocar no mundo, tendo respeito, tendo valor, mas sendo a gente, sem precisar copiar ninguém, sem precisar imitar um modelo de um outro país. Oi, avião. Passou. Sem precisar copiar o exemplo de um outro país para que a gente seja respeitado no nosso. E para fechar esse bate-papo, reflete sobre o seguinte: a gente vive sendo encaixado em forma para todo mundo caber. E aquelas pessoas que a gente aprende a admirar, a idolatrar, tipo a Madonna, por exemplo, é exatamente quem fugiu disso tudo e saiu da caixinha. Não tem aí uma certa forma de manipulação? Na maioria, né? Ou seja, você é treinado para caber numa forma, mas para você admirar alguém que saiu dela. Olha que coisa. Vamos pensar sobre isso? Deixa teu comentário aqui que eu vou amar saber. Teve sino de igreja, teve avião. Eu não quero editar esse vídeo para não perder o fio da meada do que eu queria falar para vocês, e eu vou adorar saber se você tá quebrando alguma regra com britadeiro ou sem, delicadamente ou com megafone, e o que você tá pensando disso tudo, tá?